Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo nosso aqui no canal. Eu quero falar hoje um pouco sobre como você tem usado a tecnologia inteligência artificial. Uns chamam de ChatGPT, outros falam IA, enfim. Eu estou estudando um pouco disso, começando a estudar agora, tá? Eu sou muito leigo no que eu estou estudando, mas o pouco que eu aprendo, eu já gosto de tentar passar para vocês, para que aqueles mais leigos do que eu possam ter uma atualização de que está acontecendo, tá? Uma coisa que está acontecendo e não pode acontecer é você conversar com o ChatGPT achando que ele é um amigo seu. Calma, ele não é um amigo seu, ele é uma tecnologia que foi construída por vários softwares para poder responder questões e resolver problemas. Então, o que acontece? Se eu preciso resolver um problema e não sei, não tem ninguém para me explicar, cara, o mecânico não está lá, o que eu faço? Eu pergunto para o ChatGPT o que ele pode me explicar sobre tal assunto. É uma verdade absoluta? Muitas vezes não. Por que eu falo isso? Porque tudo depende de como você vai fazer a pergunta para ele. Aí a gente chama de prompt. Prompt é quando você faz uma pergunta assertiva para receber uma resposta assertiva. Então não adianta eu falar para ele assim, vamos supor, eu preciso fazer um encontro de amigos na minha casa. E eu tô sem ideia, tô sem tempo para gerar alguma coisa na minha cabeça. Eu escrevo para ele assim, pode chamar ele do que quiser. O meu eu chamo de Charles. Eu falo, olá Charles, eu preciso fazer um almoço, um jantar de amigos aqui pra gente conversar. Me dá uma dica. Cara, uma pergunta assim vai ter uma resposta muito simples. Ele vai falar assim, cara, chame uma pizza, chame um delivery, entende? Aí você vai ver aquela resposta, você vai ficar, putz, mas é isso que eu queria. Aí o que acontece? Você fica brigando com a tecnologia. E você não pode ficar brigando com a tecnologia, ela tem que te ajudar, não tem que te trazer raiva. Mas por que te trouxe raiva? Porque você não soube fazer o prompt certo, você não soube iniciar uma pergunta certa. Então vou te dar um exemplo, vamos supor, eu preciso receber 4 amigos meus aqui, que vamos falar sobre um futuro negócio. É imaginário, tá? De um futuro negócio que vamos trabalhar juntos. Então eu vou pro chat e falo assim, olá Charles, que é o nome do meu. Olá Charles, tudo bem? Nesse dia, tal, quarta-feira, 7 da noite, eu vou receber, ou seja, 7 da noite eu vou receber, ou seja, já vai começar a chegar o pessoal na minha casa para esse jantar. E eu quero oferecer para os meus amigos, que são 4 homens, idade entre 25 e 40 anos, com um macarrão saboroso. Eu quero que tenha carne vermelha, eu quero dar uma entrada com algumas brusquetas, entende? Eu quero que você me indique um vinho para que eu possa tomar no jantar, antes do jantar, durante o jantar e depois do jantar. Então ele vai dar 3 tipos de vinho, 3 garrafas de vinho, entende? Então você tem que saber, você tem que tirar um tempo para falar para o ChatGPT o que você quer dele. Então se você faz uma pergunta bem elaborada, tá? Você elabora essa pergunta. A pergunta para o chat é uma pergunta pessoal de um ser humano, entende? E ele vai conversar entre esses softwares e vai te entregar uma resposta assertiva, né? Pode ser que naquele momento ali você tenha que ajustar algumas coisas. Ele vai te fazer uma outra pergunta no final e você vai meio que elaborar com ele o final de tudo isso, tá? Tá entendendo? Então assim, como eu consigo ter eficácia no meu uso do chat? Se a minha pergunta ela é assertiva, tá? Então se você faz uma pergunta meia boca, vai receber uma resposta meia boca. Se você faz uma pergunta
elaborada, você vai receber uma resposta elaborada e você vai gostar da resposta, tá entendendo? Então assim, voltando para esse encontro, uns amigos e dentro da pergunta tem que ser assim, eles vão chegar às 7 horas. Então eu quero que você me mostre que horas que eu começo a colocar as coisas, quais são os ingredientes que preciso usar para fazer um macarrão saboroso, carne vermelha, com tomates, enfim, você vai explicar o teu desejo dentro dessa pergunta, desse prompt. Então, o seu desejo tem que ser bem elaborado, tá? Para que a resposta seja muito bem assertiva. Então, ele vai te dar a hora que você tem que começar a fazer. O que você precisa iniciar, qual a primeira coisa que tem que fazer? Não, descasca a cebola, pega o macarrão, entende? Ele vai te dar a receita certinha dentro de um tempo, né? Cronometrar esse tempo para você esquentar água para o macarrão, começar a fazer as brusquetas, entende? Abrir o vinho, receber os amigos. Então você vai ter essa resposta muito mais assertiva do que você apenas fala para ele assim, cara, vou receber meus amigos aqui, o que eu faço? Ele vai falar assim, não sei que se vire, entende? Você está me jogando uma bomba que nem você sabe apagar ela, entende? Então assim, temos que ser assertivos. Então para que você possa ter ênfase na ideia de usar essa ferramenta, que é o futuro, tá? Eu estou falando para você algo que você vai me agradecer no futuro, você, os seus filhos, porque o ChatGPT, a inteligência artificial é o futuro do mundo. Então assim, saiba usar ela agora, saiba escrever bem certinho a sua pergunta, elabore bem a pergunta para que você possa receber uma resposta assertiva. Não estou dizendo para você que na primeira pergunta ele vai te dar todas as respostas. Essa pergunta é uma pergunta já bem elaborada, mas se a resposta dele, sempre o ChatGPT ele vai te dar a resposta e vai te dar uma outra pergunta. Você quer que eu faça tal coisa? Ou seja, ele está entendendo que o que você quer ainda não está 100% da forma que ele assim, como o serviço dele não tá 100% bom. Então ele vai te dar uma ideia para você continuar fazendo, usando ele, entende? Então assim, espero ter ajudado nessa dica para você usar o chat. Então use o chat. É uma maravilha, você vai te ajudar em bastante coisas, tabela, fazer compras em mercado, enfim, organizar a casa, finanças da casa, finanças no que você investe, enfim. Mas você tem que saber perguntar. A comunicação é tudo, né? A gente sabe disso, comunicação é tudo. Comunicação dentro da empresa, comunicação com amigos, comunicação com relacionamento, comunicação com filhos. Comunicação é tudo. E para o chat GPT não é diferente. Você tem que saber se comunicar com ele, não criar ele como um amigo. Você tem que saber conversar com ele, tem que saber perguntar para que ele possa te responder efetivamente. Tá bom? Eu fico por aqui. Valeu, me siga aí nas redes sociais. Um abraço. Falou!